é hora de um grande esclarecimento no dia de hoje. É hora de um grande esclarecimento porque você se protege mais do inimigo quando você conhece a ação do inimigo na nossa vida e como nós podemos nos proteger e nos guardar de todo mal. Presta atenção, porque essa formação de hoje, ela é importantíssima para a sua vida espiritual. Essa informação de hoje é decisiva para você proteger a sua casa, proteger a sua família. Toma nota de tudo que a gente for falar hoje, porque isso é essencial para que você guarde a sua casa de todo mal. Nós falamos no primeiro dia da nossa série, na segunda-feira, que Deus criou os espíritos puros, Ele criou os espíritos inteligentíssimos, que são os santos anjos. E no segundo dia a gente falou da guerra que aconteceu no céu e da queda dos anjos maus, que se tornaram os demônios. E esses demônios lutam contra nós. Eles lutam contra nós e agem contra nós de forma insistente. E eu queria que você tomasse nota dessa passagem de Apocalipse 12, capítulo 17. Olha o que diz essa palavra, que é uma palavra para a gente saber o que está escrito do inimigo de Deus. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca, para engolir o rio que o dragão vomitara. E esse se irritou com a mulher e foi fazer guerra contra a descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e testemunham a Jesus. Está claro, no livro do Apocalipse, capítulo 12, está claro que o inimigo faz guerra contra os filhos da mulher. A mulher aqui é com letra maiúscula, está falando da igreja e de Nossa Senhora. Ele está falando dos filhos da mulher, da esposa de Cristo, a igreja, está falando da mãe de Jesus Cristo, a Virgem Maria. Está falando de nós, eu e você, que buscamos viver os mandamentos de Deus, que buscamos seguir a Jesus. Ele faz guerra contra nós. O inimigo faz guerra insistentemente contra nós. E aí a gente pensa, mas meu Deus, irmão, eu sou tão fraco, eu sou tão inclinado ao pecado, eu sou um homem de carne e osso, eu não sou um anjo. Como eu posso fazer frente ao inimigo? Como eu posso guerrear contra o inimigo? Espera que a gente vai já falar. Mas muitas pessoas pensam que a ação do inimigo mais constante, mais forte é a possessão demoníaca. Os sacerdotes exorcistas esclarecem isso para nós. O que eles nos contam? A possessão demoníaca, embora seja a forma mais violenta de ação do inimigo, ela é extremamente rara. Ela é extremamente rara. Acontece? Acontece sim. Mas ela é extremamente rara, que é quando o inimigo acaba ocupando mesmo o corpo de uma pessoa que age de uma forma contrária à sua vontade. Ela, de certa forma, acaba agindo como o inimigo quer que ela haja, mesmo nos seus movimentos físicos. Ela ganha uma força extraordinária. Essa é a experiência que os exorcistas têm, mas esse caso é muito raro. Há também a forma de opressão demoníaca. Opressão demoníaca é quando uma pessoa está tão atormentada pelo inimigo que ela não consegue às vezes pensar direito. Ela tem pensamentos obsessivos, e muitos dos pensamentos obsessivos que as pessoas têm são ação do inimigo. O inimigo vem e age, e ele... é o que a gente fala, essa pessoa está oprimida. De fato, são muitos demônios que ficam em volta da pessoa, oprimindo, tentando uma brecha para poder atacar essa pessoa. E não somente os exorcistas contam, não somente a opressão de uma pessoa, mas pode haver a infestação de uma casa ou de algum lugar. Sobretudo se naquela casa foi no passado, ou se naquele momento se fazem rituais de invocação do inimigo de Deus. Se naquela casa se fazem, por exemplo, invocações de entidades, se faz trabalhos naquela casa, aquela casa pode sim ficar infestada da ação do inimigo. Então, essas são as três formas que são extraordinárias de ação do inimigo. A gente falou da possessão, da opressão e da infestação. Mas há a forma comum do dia a dia, que é a mais insistente do inimigo, que ele age por meio da tentação. O que é a tentação? É aquela palavrinha que a gente escuta lá no fundo, aquela voz que fala:
não tem problema, faz isso, ninguém vai ver. Vai lá, não tem problema, não vai machucar ninguém. Ah, você merece. Essa voz do inimigo convidando ao pecado. E o pecado é sempre um ato de ofensa a Deus, mas o inimigo quer transformar o pecado em uma coisa que para nós parece que não tem problema nenhum, para nós parece que aquilo é bom demais e nós vamos sendo levados pelo inimigo ao pecado. A tentação é, claro, que o pecado dá prazer. Se não fosse assim, ninguém pecava. Mas o pecado dá prazer, mas ao mesmo tempo, aquele pecado ofende o mandamento de Deus e ofende o próprio Deus. E o inimigo quer isso. O inimigo, ele é homicida desde o princípio, diz a Sagrada Escritura. Ele é o pai da mentira e o mentiroso, e ele tem ódio no coração. E a coisa que ele quer mais alcançar é levar a mim e a você para o inferno. Mas nós não vamos em nome de Jesus. Nós estamos banhados no sangue do Cordeiro. E nós vamos proclamar essa vitória de Deus hoje no nosso terço. E como eu me protejo, irmão, já que o inimigo está rodando ao meu redor direto? Pega a passagem lá da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8. Essa passagem é uma passagem que eu e as outras irmãs e irmãos religiosos, nós ouvimos essa passagem todas as semanas, que é uma das leituras que a gente repete na liturgia das horas, no ofício de completas. A passagem diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão rugindo, buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Então está aqui escrito o nosso programa de luta, que o demônio está em volta de nós, rondando, querendo nos levar para o lado dele, querendo nos levar para o lado negro, querendo nos levar para o inferno, onde ele vive, mas nós, em nome de Jesus, não queremos e não vamos para lá. E o Senhor, por meio do primeiro Papa, apóstolo São Pedro, nos dá a receita: resistir-lhe firmes na fé. Então, quando o demônio vem atacar-nos de diversas formas, mas sobretudo por meio da tentação insistente, querendo fazer com que a gente desanime, muitas vezes o desânimo é a ação do inimigo, querendo fazer com que a gente peque, ofenda a Deus, isso é a ação do inimigo, querendo fazer que no coração a gente tenha mágoa, ressentimento, levando às vezes até ao ódio, isso é sim a ação do inimigo. E o que a gente tem que fazer? Resistir firmes na fé. Nós devemos buscar a resistência nós conseguimos pela oração. E essa resistência que nós fazemos não é somente pela oração, mas nós buscamos uma fé. Porque nós não lutamos contra homens de carne e sangue, diz São Paulo em Efésios 6, mas nós lutamos contra os inimigos que povoam as regiões celestiais, e por isso nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós poderemos transportar montanhas, nós poderemos até voar e nós vamos estar protegidos. Então hoje nós vamos clamar pela fé, fazer orações de cura e de libertação, nós vamos fazer orações de proteção, nós vamos juntos hoje rezar aquela oração de Efésios 6, a armadura do cristão. Nós vamos pedir essa proteção e vamos clamar, porque o Senhor quer derramar graças sobre nós. O Senhor está fazendo maravilhas a cada dia na Pompeia. E essa formação de hoje foi importantíssima para você saber que o inimigo está na sua cola, mas que você está protegido, protegida, firme na fé. E se você está com Deus, com a Virgem Maria, com São Miguel e os santos anjos, ali sempre a gente sabe, a vitória é certa. A gente proclama isso nas músicas e a gente proclama isso na nossa canção. Por isso, hoje nós vamos dar esse brado de proteção e vamos rezar juntos. A live hoje está muito especial, tem surpresa no final, tem grande graça. É hora da gente ler o testemunho. E esse testemunho de hoje é um testemunho muito especial, porque veio lá de Angola. Nós temos, não somente no Brasil, mas em vários países do mundo, pessoas que rezam conosco. E quem reza é a nossa irmã Joelma, lá de Angola. Ela conta assim: boa tarde, amados irmãos do Instituto Hesed. Eu começo por pedir a vossa bênção. Deus abençoe, Joelma. Meu nome é Joelma e eu sou angolana. Eu comecei a ouvir as orações faz mais ou menos 3 semanas. E agora sou fiel devota do Rosário de Pompeia.
E também eu fiz a novena de Natal, e desde então venho pedindo a graça de que os exames que eu tinha para fazer dessem todos negativos, porque eu vou ter que passar por uma cirurgia no útero. Eu sou casada há mais de 2 anos, e eu venho lutando para engravidar desde então. Eu estava com o coração aflito, estava com medo devido aos exames que eu tinha que fazer, e eu pedi a Nossa Senhora de Pompeia e ao Menino Jesus que todos os exames dessem negativos e que a cirurgia corresse bem. E que Deus mandasse os seus anjos para se fazerem presentes naquele momento. Mesmo com o coração tão aflito e com medo, ainda assim eu sentia uma paz dentro de mim. E eu sentia que Deus estava aí comigo, porque Ele acalmava o meu coração aflito. E a operação, meus irmãos, correu tudo bem. Os exames deram todos negativos porque Deus ouviu a minha oração e as minhas súplicas, assim como se diz no livro dos Salmos. É claro que a batalha para engravidar ainda continua, mas eu tenho fé que o meu milagre vai chegar e que a minha recompensa vai ser dada por Deus. Eu quero agradecer a vocês por tudo que têm feito em nossas vidas. Esse é apenas o primeiro milagre de muitos. Eu venho pedir que orem por todas as mulheres que, como eu, vêm tentando engravidar. Que a nossa Mãe Maria Santíssima possa cobrir o nosso ventre com o seu manto sagrado de cor azul. E que ela abra a porta da maternidade para todos nós. Graça alcançada, graça testemunhada, conta a nossa irmã Joelma dos Santos. Um abraço para a Joelma, que conta para a gente essa grande graça. Você vê como o inimigo quer fazer perder a paz. Ela sabia que precisava passar por essa cirurgia, ela sabia que precisava fazer esses exames, mas um medo tinha tomado conta do seu coração. Quantas vezes a gente fica apavorado diante de uma situação? É normal ter um medo, por exemplo, de alguma coisa nova. Por exemplo, eu vou numa entrevista de emprego, eu vou fazer uma prova do Enem, eu vou ter que fazer alguma coisa que eu nunca fiz antes. É normal ter um medo, mas quando esse medo é opressivo e paralisa, esse medo impede que a pessoa possa fazer as coisas com segurança. E muitas vezes o demônio faz com que o medo cresça. Se não fosse assim, ele não faria ter tantos pesadelos, não é? Pesadelo do demônio é para que a gente cresça no medo e ache que ele está no controle da situação. Não está. Ele nunca está no controle da situação, porque ele sempre é um derrotado. Eu peço para nossa irmã para mostrar a imagem de São Miguel, mostrando ele aos pés de São Miguel, porque ele é um derrotado, e ele é um derrotado e sempre será um derrotado por São Miguel, que deu seu brado, quem como Deus, ninguém. E ele quer nos assustar, e quer colocar medo no nosso coração. Está vendo ele aqui? Ó? Ele está derrotado, pisado na cabeça dele por meio do pé de São Miguel, que o derrota e o esmaga. Ele é um derrotado, e você tem que proclamar isso, porque Deus é vitorioso. Deus é vitorioso, e a Santíssima Virgem Maria esmaga a cabeça do inimigo infernal, e São Miguel nos protege.